Olá pessoal, aqui é o professor Bochecha, o Carlos Henrique. Agora que nós já estudamos as propriedades de potência e fizemos umas questões envolvendo potências de base 10, nós podemos falar da notação científica, que é essa maneira especial de escrever os números, né? Através de uma potência de 10 de expoente inteiro multiplicado por um número real maior ou igual a 1 e menor que 10. Mas antes de falar dessa notação científica, vamos prestar atenção num pequeno detalhe. Gente, vamos prestar atenção nesse esqueminha que eu fiz aqui com vocês. Aqui eu tenho o número 5.000 e eu vou pegar essa vírgula e vou deslocar uma unidade para a esquerda. Quando eu desloco uma unidade para a esquerda, ele vai ficar menor, tá vendo? Ele ficou valendo de 500. Para que ele continue valendo 5.000, eu multipliquei por 10 elevado a 1. 500 vezes 10 é 5.000. Se eu deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, ele fica valendo 50, ele está menor. Para compensar e voltar a valer 5.000, eu multipliquei por 10 ao quadrado. 50 vezes 100 é 5.000. Se eu deslocar 3 casas com a vírgula para a esquerda, ele fica valendo 5. Para voltar a ser 5.000, eu compenso multiplicando por 10 elevado a 3. Então, 5 vezes 10 elevado a 3. 5 vezes 1.000, 5.000. Então, nós temos aqui 3 maneiras de escrever esse 5.000 em função de uma potência de 10 de expoente inteiro multiplicado por um número real. Só que desses 3 casos, esse último caso aqui, ele é chamado de notação científica. A notação científica, o número deve ser escrito como uma potência de 10 de expoente inteiro e multiplicado por um número real maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse número é maior do que 10 e esse é maior que 10. Então, todos estão escritos em função de uma potência de 10, mas o único que pode ser chamado de notação científica é esse daqui. Agora vamos olhar para esse outro caso. Então eu desloquei a vírgula uma casa para a direita. Quando eu jogo uma casa para a direita, esse número está aumentando. Então, para compensar isso, olha, eu multipliquei por 10 elevado a menos 1. Tá? Isso daqui multiplicado por isso é isso. Agora, se eu andar 2 casas, ele fica assim. Para ele voltar ao original, eu multipliquei por 10 elevado a menos 2. Andei 3 casas, ele ficou assim. Para compensar, multipliquei por 10 elevado a menos 3. E aqui eu andei 4 casas. Para compensar, eu multipliquei por 10 elevado a menos 4. Então, gente, eu tenho várias maneiras de escrever esse número em função de uma potência de 10 multiplicado por um número real. Mas essa última forma aqui, olha, a gente tem uma potência de 10 de expoente inteiro e na frente a gente tem um número multiplicando que é maior ou igual a 1 e menor que 10. Isso daqui é uma notação científica, tá? Então, o que a gente deve levar para a notação científica? Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, para que o número aqui fique maior ou igual a 1 e menor que 10, para que ele fique neste intervalo, quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o número está diminuindo de valor. Eu tenho que compensar de que maneira? Multiplicando por uma potência de 10 de expoente positivo. Se eu desloco 3 casas para a esquerda, significa que eu estou dividindo por 1.000. Logo, eu tenho que multiplicar por 1.000 para compensar. Então, neste outro caso, aqui, para que o número fique dentro desse intervalo, eu tive que andar 4 casas para a direita com a vírgula. Né? Mas se eu ando para a direita com a vírgula, eu estou multiplicando. Neste caso, como são 4 casas, multipliquei por 10 a quarta, que é 10.000. Para compensar, eu tenho que multiplicar isso por 10 elevado a menos 4. Então, se eu deslocar para a direita, a compensação, o expoente é negativo. Se eu ando para a esquerda, a compensação é expoente positivo. Vamos então pegar direitinho a definição aí.
Então, gente, a definição está aqui. A notação científica, o número deve ser escrito como uma potência de 10 de expoente inteiro multiplicado por um número real maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o 5.000 foi o exemplo que eu utilizei, né? Então, para jogar esse número aqui dentro desse intervalo, eu tenho que trazer a vírgula para cá, ó, entre o 5 e o 0. Mas isso eu vou deslocar minha vírgula 3 casas para a esquerda. Então, eu estou diminuindo o número. Significa que para compensar eu tenho que multiplicar por 10 elevado a um expoente positivo, que é igual ao número de casas que eu ando aqui. Ó. Se eu andei 3 casas, 10 elevado a 3. Se são 4 casas, 10 elevado a 4 e assim por diante. Como vocês podem observar aqui também, 748,12. Esse número ele não está no intervalo adequado. Para ficar no intervalo adequado, eu tenho que jogar vírgula entre o 7 e o 4. Eu tenho que andar 2 casas para a esquerda. Como que eu compenso isso? Multiplicando por 10 elevado a 2. 2 casas elevado a 2. E agora, vou pegar esse número aqui, 0,00012. Ora, para que esse número fique dentro do intervalo programado, eu tenho que colocar vírgula entre 1 e o 2. Então, tem que deslocar vírgula 4 casas para a direita. Mas se eu desloco para a direita, eu estou aumentando o número. Para compensar, eu tenho que usar um expoente negativo. 4 casas, expoente menos 4. E esse outro aqui, olha. Para que o número fique dentro do intervalo, a vírgula tem que ficar entre o 6 e o 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Andei 6 casas para a direita, o meu expoente tem que ser menos 6. Lembrando, se eu ando para a direita, eu estou aumentando o valor do número. Para compensar, eu tenho que multiplicar por uma potência de 10 com expoente negativo. Se eu ando para a esquerda, eu estou diminuindo o número. Para compensar, eu multiplico por uma potência de 10 com expoente positivo. Agora nós já podemos fazer exercícios. Vamos lá? Gente, vamos à nossa primeira questão de notação científica, questão Enem 2019. Ele fala sobre o vírus influenza e fala aqui que o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. E ele quer pegar este número e escrevê-lo em notação científica, também em milímetros. Isso quer dizer que não há uma conversão de unidades aqui, nós só precisamos transformar para a notação científica. Então, só lembrando que a gente tem que escrever como uma potência de 10 com expoente inteiro multiplicado por um número real maior ou igual a 1 e menor que 10. Para que o número fique maior ou igual a 1 e menor que 10, nós vamos deslocar a vírgula e colocá-la aqui entre esse 1 e esse. Se colocar antes, é 0,11, é menor do que 1. Se colocar depois, ele é 11, então é maior do que 10, não serve. Então, nós vamos fazer o quê? Ó, 1, 2, 3, 4. Ela vem para cá, ó. Então, esse número vai ficar 1,1. 10 elevado a quanto? Lembrando, se eu desloco para a direita, o número aumenta. Para compensar, o expoente tem que ser negativo. Então, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4, que é a letra D. Questãozinha excelente para a gente ganhar tempo no Enem, né? Vamos a mais uma. Gente, vamos fazer mais uma questão aqui do Enem, tá? De notação científica. Então, pausem o vídeo, façam a leitura e destaquem aquilo que é importante. Então, gente, destaquei aqui, ele fala de volemia e o número de hemácias, a quantidade de hemácias é a volemia multiplicado pela concentração, tá? Então, ele me dá aqui a concentração de 5.200.000 hemácias por ml e volemia de 5.000 ml. Aqui ele explica o que é notação científica, né? E ele pede para escrever essa quantidade total de hemácias em notação científica. Então, vamos escrever isso daqui. N é V vezes C. Então, volemia, 5.000. Já vou escrever com a notação especial, né?
5 vezes 10 ao cubo. E a concentração, 5.200.000. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar uma azulzinha aqui, ó, trazer a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, vou escrever 5,2 vezes 10 elevado a 6. Lembrando, quando eu ando para a esquerda, eu diminuo o número. Para compensar, o expoente é positivo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. 3 casas para a esquerda. Eu diminuí o número, multipliquei por uma potência de base de expoente positivo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse 5 e vamos multiplicar por esse 5,2. Multiplicando isso daí, vocês vão ter 26 vezes, quem tiver dúvida, ó, 5,2 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10, foi 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Como eu tenho aqui uma casa decimal, a resposta tem que ter uma casa decimal, 26, né? Tá aqui, 26 ou 26,0, tanto faz. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essa potência e multiplicar por essa. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, isso vai dar 10 elevado a 3 mais 6, 9. Então, o cálculo é esse. Só que isso daqui não é notação científica, tá? Por que não é notação científica? Porque esse número que está aqui na frente, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma transformação nesse 26. Vou jogar vírgula para cá, ó. Então, ele vai ficar 2,6 vezes 10 elevado a 1. Lembrando, joguei para a esquerda, eu diminui o número. Para compensar o expoente tem que ser positivo. Vezes 10 elevado a 9. Então, eu tenho 2,6 vezes... E agora? Eu não tenho novamente um produto de potências de mesma base aqui? Vou repetir a base e somar os expoentes. 1 mais 9, 10. Então, a resposta é 2,6 vezes 10 elevado a 10, que é a opção D. Questãozinha bem legal. Valeu? Vamos fazer mais questões, tá? Valeu. Galera, mais uma questãozinha bem legal de notação científica. Então, ele me dá aqui nesse texto, ele destaca dois números, 43 milhões e esse outro número aqui. E ele pede para escrever esses números que estão destacados em notação científica. Pausem o vídeo aí e vamos fazê-lo. Então, gente, vamos lá. O número 43 milhões. 43 milhões é 43 vezes 10 à sexta. Mas lembrando, isso daqui não é notação científica, porque esse número aqui ele é maior do que 10. O número que aparece aqui na frente ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e deslocar a vírgula para cá, ó. 4,3 se encaixa. Então, vai ser 4,3 vezes 10 elevado a 1. Lembrando, se eu desloco a vírgula para a esquerda, eu estou reduzindo o valor do número. Então, para compensar, eu multiplico por uma potência de expoente positivo. Então, 10 à sexta, vou repetir o 4,3 vezes 10 elevado a quanto? Aqui nós temos um produto de potência de mesma base. Vou repetir a base e somar os expoentes. Isso aqui vai dar 7. Então, esse é o primeiro. Agora, e o segundo? O segundo é esse número decimal aqui. Para que o número aqui da frente fique maior ou igual a 1 e menor que 10, a vírgula tem que vir depois do 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui. Então, o número vai ficar assim, ó. 5,0 vezes 10 elevado a... São 8 casas. Como eu andei para a direita, o número aumentou. Para compensar, o expoente tem que ser negativo. Então, vamos ver qual é a opção correta?
Então, ó, 4,3 vezes 10 à sétima é esse daqui. E o outro, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 8, certinho, letra B. Valeu, galera. Galera, mais uma questãozinha aí de notação científica recente do Enem, Enem Libras 2017. Então, pausem aí, leiam o texto e vamos ao que interessa. Galera, já coloquei aí o esqueminha para a gente ganhar tempo. Então, eu quero transformar esse número 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros para metros, usando notação científica. Esse númerozinho que aparece aqui na frente, ele já está no padrão, que ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Agora, 10 ao quadrado eu repeti. Aqui, como ele fala milhões, é 10 à sexta. Quilômetros, tá? Então, nós temos 1,496, 10 ao quadrado vezes 10 à sexta, repete a base, somos expoentes. E eu vou transformar quilômetro para metro. Só que 1 quilômetro tem 1000 metros, então 10 ao cubo metros. Agora é só juntar aqui, olha. 10 elevado a 8, 10 elevado a 3, repete a base e somos expoentes, 10 elevado a 11. Isso aí aparece na letra E. Agora, essa última questão que a gente vai fazer, ela é bem interessante. Ele quer escrever em notação científica, mas a gente não está vendo aqui potências de 10. Como é que a gente vai ficar aqui? Então, a gente precisa lembrar o seguinte. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, olha, no 4 eu tenho fator 2 e aqui eu tenho fator 5. Então, eu posso criar o 10 ali. Então, vamos lá. Primeiro, 38. O que é esse 38? 38 é a mesma coisa que 19 vezes 2 ou 2 vezes 19. No lugar desse 4 aqui, eu vou colocar 2 ao quadrado. E 5 elevado a 12. Então, lembrando ali que nós temos uma propriedade para aplicar, ó, potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Depois vai aparecer uma outra que é essa daqui, ó. Quando a gente tem um produto elevado a n, cada um dos fatores será elevado a n. Então, vamos continuar o nosso trabalho aqui. Então, a gente tem 19 vezes 2. Aqui, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes, 2 elevado a 10. E aqui, 5 elevado a 12. Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso daí? Então, vejam que aqui eu tenho 2 elevado a 11, né? Eu posso juntar aqui. Então, 2 elevado a 11. E aqui eu tenho 5 elevado a 12. Como aqui é 11, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar 5 elevado a 11 vezes 5. Perceberam a minha intenção? Esses dois aqui, olha, esses dois eu posso usar essa propriedade. Nós estamos aqui, olha, um produto, cada fator elevado ao expoente 11. Nós vamos escrever agora assim, ó. Então, isso vai ficar de que maneira? Vamos lá. Vou fazer, ó, esse 19 vezes o 5, que dá 95. E aqui vou escrever assim, ó, 2 vezes 5 elevado a 11. Então, nós temos 95 vezes 10 elevado a 11. Só que 95 não é notação científica, olha. Esse número aqui tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. O que nós vamos fazer? Nós vamos deslocar a vírgula para cá, ó. Então, continuando aí o nosso trabalho. Então, eu vou ter aqui, ó, 9,5 vezes 10 elevado a 1. Né? Se eu jogo para cá, para a esquerda, diminuiu o número para compensar expoente positivo. Repete o 10 elevado a 11, ficou como 9,5. E aqui a gente tem produto de potência de mesma base. Repetiu a base e somou os expoentes. Então, isso vai dar 10 elevado a 12. Onde a gente encontra isso? Letra C. Valeu, galera.